Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, em Romanos capítulo 1, versículo 28. Nosso irmão Felipe foi então até o versículo 27. Eu, o trecho aqui que vai ser lido agora tem muito a ver com o que o Felipe falou. É continuação, tem muito a ver do que o Felipe falou. Então eu vou deixar para retomar, a gente contextualizar o que foi dito na aula passada, quando a gente terminar de ler aqui o versículo 28 ao versículo 32, tá bom? Então, pela graça de Deus, a gente já estudou o Novo Testamento aqui várias vezes, e o nosso costume, né? Nós já temos essa prática. Quando a gente chega lá em Apocalipse, a gente volta para o Novo Testamento e vai de Mateus até o Apocalipse de novo. Porque a palavra de Deus é viva, a gente não tem a pretensão de acreditar que a gente vai entender tudo porque da palavra de Deus, porque quando a gente vai crescendo, amadurecendo, a gente vai entendendo melhor também, tá? E a gente terminou o Apocalipse, começamos Mateus, fomos até Atos e agora estamos em Romanos. Eu sei que as irmãs estão estudando terça-feira e estão no Apocalipse, então daqui a pouquinho estão voltando para Mateus também, né? Agora, o Velho Testamento, como é mais longo, demora anos para terminar o Velho Testamento. A gente voltou há pouco tempo agora, então estamos concluindo o livro de Gênesis, tá? Então, Jana, você poderia ler, por favor, versículo 28 ao 32? 28 a 32. Como eles, se não, como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. E, estando cheios de toda a iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Obrigado. Então, uma coisa que foi dita no estudo passado, e é bom relembrar aqui, e reforçar, frisar, é que o texto bíblico aqui fala que Deus entrega a própria sorte às pessoas que o rejeitam. Ou seja, entrega a essas pessoas a sua própria disposição mental, a sua forma de pensar, de decidir as coisas. Algumas pessoas podem dizer, isso aí é uma boa coisa, a gente quer liberdade, né? Mas a Bíblia deixa claro, irmãos, e é isso que a gente comentou também na aula passada, que Deus não nos dá mandamento simplesmente para nos privar dos prazeres. Não é isso. Deus nos dá mandamentos justamente para o nosso bem, para o nosso bem, para que a gente realmente, para que nós realmente sejamos felizes, vivamos em plenitude. É para isso que existem os mandamentos de Deus. Mas a pessoa de mente reprovável, a mente deturpada, ela de uma certa forma acreditou naquela mentira dita ali pelo diabo no, no início. Deus não permite que você coma essa fruta, é porque ele não quer que vocês sejam como ele. Então, muitas pessoas com a mente deturpada acreditam nessa mentira, que os mandamentos de Deus vão me impedir de eu ser feliz, vão me impedir de aproveitar os prazeres da vida. Irmãos, quem sabe se divertir de fato é o cristão. Porque as pessoas que não conhecem o Evangelho, as pessoas que não atendem à voz de Deus, acreditam que se divertir é pecar.
é se prostituir, é se tornar escravo de alguma substância. Não, amados. Se divertir é aproveitar as coisas belas da vida, as coisas lícitas que Deus nos deu, de acordo com a orientação de Deus, que é para o nosso bem. Algo que não vai prejudicar a vida dos outros, nem nossa vida. E com gratidão no coração. Não transformando até mesmo esses prazeres lícitos em ídolos. Porque só existe um único e verdadeiro Deus. E foi isso que foi dito no estudo passado. Adora a criatura ao invés do Criador. Eu falo que o ser humano ele é indesculpável, porque os atributos invisíveis de Deus, isso foi comentado na aula passada, Deus é invisível, mas nós podemos perceber a existência e a presença de Deus pelas coisas criadas por Ele. Irmãos, essa semana lá na escola, lá, eu vi lá uma sementinha, uma membrana assim, uma membrana. Lá aquela sementinha. Aí eu falei, como Deus criou o mundo, aí tem coisa. Eu não sabia o que ia acontecer. Mas quando eu vi aquela membrana assim, transparente, tinha uma sementinha assim no meio, uma membrana transparente. Eu falei, como Deus criou o mundo, aí tem coisa. Aí eu peguei aquela sementinha ali, levantei para o alto e soltei. Irmãos, era um voo de asa delta. Sabe quando o urubu plana em círculo assim, ó? Foi planando, irmãos. Um asa delta. Aí as criançadas amaram aquilo. Eu peguei aquilo lá. Eu já tinha visto uma, eu vi uma que era grandona e tinha tipo uma orelhona gigante assim. Quando você joga, ela parece um helicóptero. O que um cientista, um engenheiro precisa fazer cálculos, projetar para fazer aquilo funcionar, Deus criou. Ah, foi um acidente. Foi um acidente. Como um ser que, em tese, é um acidente, a planta não tem inteligência, né? A planta não tem inteligência. Um acidente, a planta, ela, que não tem inteligência, que não tem conhecimento, não tem percepção, não tem conhecimento, ela fala o seguinte, ó, a minha semente sem asa, a minha semente sem asa delta não frutificou. E também a minha semente sem asa delta e minha semente sem hélice, se cair aqui, vai ter concorrência comigo. Então, a próxima semente eu vou fazer brotar aqui uma semente com hélice. Gente, é incrível a incoerência do ser humano. Primeira coisa, né? O que é o passado? Passado é a lembrança do presente que ainda não existe. Repito, o que é o passado? O passado é lembrança do presente que não existe. Passado é lembrança. Já passou. Lembrança de o quê? De um presente. E o futuro, o que é? Futuro é a esperança de um presente que ainda não existe. Passado é lembrança. Futuro é esperança de um presente que ainda não existe. A semente tem que ter hélice, porque se não tiver hélice vai cair, não vai botar. Se não tiver hélice vai cair perto, vai ter concorrência. Ou seja, então tem que ter hélice. Tem que ter hélice, está pensando o quê? Para quê? Quando fala assim, tem que ter hélice para, quando está falando para, é o quê? Finalidade, futuro. Mas futuro é esperança. Futuro só existe numa mente inteligente, irmãos. Futuro só existe numa mente inteligente. Então, quando a gente vê propósito na criação, quando a gente vê propósito nas criaturas, isso significa que por trás das criaturas existe uma mente inteligente, porque propósito é futuro. Futuro é a esperança de um presente que não existe. Né? Quando você vê propósito na criação,
significa que por trás da criação existe uma mente. Porque o futuro, ou seja, o propósito, existe em mentes. Mentes. Não é? Então, eu só estou dando um pequeno exemplo. Um pequeno exemplo, né, que se você observar a criação, você vai perceber a mente de Deus. É só um pequeno exemplo. Ah, irmão, mas tem a chikungunya. Ah, irmão, tem a onça que ela dá bote atrás da cabeça, se estraçalha o crânio. Aí, às vezes, eu já falei isso, né? Eu já falei, meu Deus, Senhor, por que você criou uma onça? Né? Porque a onça, né, se você correr, ela 60 quilômetros, 60, 70 quilômetros por hora. Uma arrancada a onça dá, não adianta correr da onça. Não é? Subir na árvore, ela escala bem. Né? Se você cair na água, vou pular na água para fugir da onça. Ela dá bote em jacaré, irmão. O jacaré parece um monstro. A onça encara jacaré. Ela nada muito bem. Então, por que o Senhor criou uma coisa tão poderosa, tão assustadora? Para ensinar humildade para o ser humano. Para ensinar humildade para o ser humano. A natureza é bela, é bonita, mas se você não entendê-la, não respeitá-la, ela te mata. Não é? E outra coisa também, o ser humano ele acha que está no topo, sim. Ele é o soberano. A Bíblia fala que Deus lhe deu um papel de autoridade, sim, para os seres humanos. Mas é uma autoridade o quê? Humilde, diante o quê? Da criação, da adoração, em adoração a Deus. Em adoração a Deus. E por a pessoa conhecer, saber que tudo é criação de Deus, ele valoriza a criação e respeita a criação. Agora, quando o ser humano quer colocar Deus para escanteio, Deus não existe, tudo é um acidente. E nós dominamos a natureza. Aí vem um vírus como o coronavírus para mostrar para a gente que quando a natureza quer, não é o homem que manda, não. Ela se submete quando Deus permite. Vem uma tempestade, mostra que ela está em fúria por causa do pecado do homem. E a gente vê aquilo lá que está maldito a terra por tua causa, Adão. O pecado entrou no mundo. Então, irmãos, a natureza é perfeita em sentido figurado. Não, não é perfeito, sabe por quê? Porque só existe um ser perfeito. Um único ser perfeito. É Deus. Tá? A gente não pode dizer que a natureza, a gente fala que a natureza é perfeita, olha como a natureza é perfeita. Como uma metáfora. Porque foi criada por Deus. Mas a gente não pode dizer que a natureza é perfeita. Por quê? Porque só existe um que é perfeito. Se você acha que a natureza é perfeita, você está idolatrando a natureza. E até a Bíblia fala que você não tem que idolatrar a natureza. E a Bíblia fala também que depois que entrou o pecado no mundo, houve uma transformação na natureza, irmãos. Quando a gente está lendo lá o livro de Gênesis, não existia cadeia alimentar. As coisas viviam em harmonia pela energia da presença de Deus. Depois do pecado, a natureza mostra que a vida continua o quê? Pelo sacrifício. É que nem uma pessoa. Se a pessoa tem um alimento, comida, água, opa, beleza. Mas se ela cai numa floresta e fica sem comida e sem água, sabe o que acontece? Ela começa a emagrecer, né? Porque se ela tem umas banhinhas, é bom ter banhinha, irmão. Tem uma banhinha, é reserva energética, né? Aí o que acontece? Para a pessoa ganhar tempo, o que acontece com o corpo? Ela começa a comer a gordura do corpo, para a pessoa viver. Depois começa a comer os músculos, a carne. É o que está acontecendo com a natureza, a cadeia alimentar. O ciclo ali, ó, a cadeia alimentar é o que? É fome de Deus. É inanição. Houve uma ruptura com Deus. Houve uma ruptura. Só quando Deus voltar, quando Jesus voltar, né, e trazer um novo céu, uma nova terra, um novo universo, que a gente chama de céu, o céu, a glória, é que esse ciclo aí, ó, de sacrifícios vão se encerrar.
Mas a gente tem que entender que o universo tem fome de Deus, nós temos fome de Deus. As pessoas tentam preencher essa fome com o pecado, com outras coisas, que nem uma pessoa que está faminta, no desespero, às vezes pode comer até capinha ali. Não, tem que buscar o verdadeiro alimento, que é Deus. Buscar a presença de Deus. Mas mesmo na cadeia alimentar, a gente vê a sabedoria de Deus. Mesmo na fome do universo, a gente vê a sabedoria de Deus. Não é muito inteligente, irmãos, o nosso corpo? Opa, está sem comida. Deixa eu comer, deixa eu queimar essa reserva, não é? Uma ordem. Por isso, quando você tiver ali uma reserva energética, irmãos, uma gordurinha, tudo bem, irmãos. Mendigo é tanquinho, tá? Quem é mendigo é tanquinho. Então, se você tem uma reservinha aqui, é porque tem prosperidade, entendeu? Então, vamos ver. Então, desculpa essa digressão aqui, tá bom, irmãos? Desculpa essa digressão, mas o quê? Eu só quero dar um exemplo aqui, não é? Só quero dar um exemplo que se você procurar ver a presença de Deus pelas coisas criadas, então existe um Criador. Eu tenho que me preocupar com qual será que é a vontade desse meu Criador? Qual será a vontade do Criador para a minha vida? E se você busca Deus, qual é a promessa que a gente tem? Pedir e dar-se-vos-á. Buscais e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Deus vai se revelar para você. Se você vai estudar uma pedra, é difícil, mas é um objeto. Ele não vai ter dificuldade. Se você quiser estudar um animal, já é mais complexo. Você vai ter que entender os hábitos do animal. Aquele animal vai ter que permitir ser estudado por você, para que você conhecesse aquele animal. Se você for estudar um ser humano, mais complexo ainda. E se você quiser conhecer a Deus, irmãos, que está acima do universo, é muito mais complexo. Você só vai conhecer Deus se Ele permitir. E a Bíblia deixa claro, Ele só vai se revelar para aquele que o buscar de todo o coração, alma, entendimento, aquele que quiser dar glória para Ele, aquele que quiser entender realmente o seu propósito, o propósito que esse Criador tem para a sua vida. E Ele vai se revelar. A gente não pode se colocar numa posição de que nós somos o último biscoito do pacote, a última Coca-Cola no deserto. Deus tem que se revelar para mim. Se você não mostrar isso para mim, eu não estou te servindo, vou te servir, não. Você acha que Deus vai se rebaixar, vai deixar de ser criador por causa dessa petulância? É por isso que a Bíblia fala que, como o nosso irmão estudou, porque eles não adoraram o Criador e não deram honra, Deus entregou a própria sorte. Porque Deus ele vai chamando, Deus ele vai tentando mostrar o caminho, Deus vai tentando trazer o seu filho, vem para mim. A pessoa vai rejeitando. Aí Deus, tá bom, quer viver do seu jeito? Viva do seu jeito. Aí a pessoa, mesmo o ímpio, ainda tem um momento na vida dele que o mandamento de Deus chega para ele, irmãos. A repreensão de Deus chega para ele. O castigo de Deus aqui na terra, que é parcial, chega para ele, porque é pedagógico, é para o bem, para salvar a pessoa. Quando Deus fala, viva a sua vida, a pessoa, opa, vou viver a vida. Irmãos, vai gerar o quê? Destruição. Nessa vida e perdição. Tá? E aqui nessa lista, do capítulo 1, versículo 28 em diante, nesta lista aqui, tem vários tipos de atitudes. Né? E eu achei interessante aqui, amados, que entre essas pessoas que entregam a sua própria sorte, que eu amo você, mas vocês não querem me obedecer, causa de destruição. Uma das coisas que causa destruição, irmãos, aqui, desobediente aos pais. Entre pessoas aqui adúlteras, caluniadoras, homicidas, nessa lista tem desobediente aos pais. Você sabia que se você não respeita seus pais, você está caminhando para a destruição? Sabia que se você não honra seu pai e sua mãe, você é desobediente, você está se sabotando, prejudicando o seu futuro?
irmãos, mas tem pessoas que são, tem pais que são pérfidos, não é? De fato, a Bíblia fala o seguinte, que a autoridade absoluta é Deus. Se alguém que for, seja pai, seja governante, pede para a gente fazer algo que vai contra a palavra de Deus, é claro que a gente não tem que obedecer. Não é isso que a Bíblia está falando. Porque a Bíblia está falando que mesmo que, às vezes, na grande maioria dos casos, existem as exceções. Mas na grande maioria dos casos, mesmo sendo pais pecadores, porque todos nós somos, né? Pessoas ainda até que não se converteram a Jesus. O pai quer o bem para o seu filho. Às vezes falta coerência. Às vezes ele faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Mas o conselho é bom. A orientação é boa. Mas o filho despreza, o filho não honra, o filho não obedece. Então, se você não está naquela exceção de que, embora a mídia coloque esses casos, é exceção. A maioria dos pais e mães, apesar dos seus defeitos, dão bons conselhos para os filhos. Até aquele pai que às vezes que é viciado em alguma coisa, fala, não, não vai nessa aí não usa isso não. Né? Se você tem um pai ou uma mãe que te orienta, que faz, e ainda, se você alcançou um pai e uma mãe que ainda serve ao Senhor, honre seu pai, obedece a orientação do seu pai. Ele não está querendo te orientar, não é para te prejudicar. É para o seu bem. É claro que pais e mães, às vezes, erram na avaliação. E você tem que, né, equacionar isso, pedir orientação para o Senhor, né? Mas na medida do possível, na medida das possibilidades, aprende a ouvir seu pai e sua mãe, tá bom? É um conselho que eu estou querendo dar aqui, para quem ainda tem pai e mãe, tá? Então é isso, amados. Até que alguém tem alguma pergunta, comentário, até o versículo 32? Acho que me chama a atenção, irmão, essa questão de comentar sobre sem afeição natural. Ele veio ela aqui, sem amor. Acho que é uma grande marca das pessoas que agem dessa forma, que desprezam o conhecimento de Deus. Até a própria questão de não obedecer aos pais mostra isso. Exato. Essa falta de amor. Então, acho que é uma grande marca por reprovarem o amor de Deus, rejeitarem o amor de Deus, as pessoas não têm. Bem destacado, irmão. Obrigado, viu? Mais algum comentário? Eu ainda não tinha pensado nisso. A gente fala, eu mesmo tenho falado com o a natureza é linda, é bela. Eu ainda não tinha mudado essas duas partes. Em primeiro lugar, Deus. Exato. Foi ele que criou e não criou nós também. Mas a onde agora nós temos que dar para ele. Dele. Inclusive a natureza, né? Exato. Porque se nós amamos tanto a natureza, nós estamos esquecendo o próprio dele. Exato. Eu não tinha parado para analisar essa. Às vezes eu falo, nossa, como a natureza é linda, é bela, é perfeito. É essa palavra. Perfeito só tem um perfeito. Exato. É bonito, porque foi Deus que criou. Isso. Da mesma forma que nos criou. Exato. Né? Mas a honra e a glória é dada a Deus. Exato. Porque ele é o rei dos reis, Senhor dos senhores, e ele é em primeiro lugar. Amém. Ele diz, amará teu Deus sobre todas as coisas, e a teu próximo como a ti mesmo. Então, primeiro é ele, depois o próximo. Exato. Obrigado, Ótimo comentário. Bom, vamos por mais um trechinho, então, irmãos. Capítulo 2, do 1 ao versículo 9. Você poderia ajudar, Pedro, na leitura? Se for possível? É Romanos capítulo 2, do 1 ao 9, por favor. As mulheres têm que excusar o homem. Quem quer que sejas, que te arma em juízo. Aquilo que julgas a outro, a ti mesmo não te condenas, pois tu que julgas fazes as mesmas coisas que eles. Ora, sabemos que o juízo de Deus contra aqueles que fazem tais coisas corresponde à verdade.
que julgas os que praticam tais coisas, mas as cometem também, pensas que escaparás ao juízo de Deus, que desprezas as riquezas da sua bondade, tolerância e longanimidade, desconhecendo que a bondade de Deus te convida ao arrependimento. Mas pela tua obstinação, o coração impenitente vais acumulando ira contra ti, para o dia da cólera da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras, a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, buscam a glória, a honra e a imortalidade, mas ira a indignação aos contumazes, rebeldes à verdade e seguidores do mal. Tribulação e angústias sobreviverão do mal. A todo aquele que pratica o mal, primeiro ao judeu e depois ao grego. Obrigado, Pedro. Muito obrigado, viu? Então vamos aqui tentar assimilar esse trecho aqui juntos, amados. Portanto, és indesculpável, ó homem. Quando julgas, ele fala aqui, ao homem no sentido de ser humano. Então, isso que ele está falando aqui serve para todos. É um chamado de Deus para coerência. A gente analisar diante de Deus. Né? Você é indesculpável, você não tem desculpa. Indesculpável, você não tem desculpa. Você não tem desculpa. Portanto, é indesculpável, ó homem, quando julgas, quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Aqui é bom deixar bem claro o que a Bíblia está querendo dizer aqui. A Bíblia fala, julgai todas as coisas, escolher o que é bom, né? Peguei o que é bom e se abstendo de toda forma de mal. Isso é bíblico. Então a Bíblia nos exorta a julgar. Quando estava tendo, o pecado estava entrando ali na igreja de Corinto, falou, não há pessoas sábias aí para julgar entre os irmãos? Por que vocês estão tolerando esse tipo de coisa? Tá? Então a Bíblia fala que a gente não tem que ser, né, cúmplice das obras infrutíferas das trevas. O que a Bíblia está condenando aqui, irmãos, é o julgamento hipócrita. Primeira coisa, a gente não tem que condenar as pessoas. Tá? Tá no inferno. Primeira coisa, Deus que é o juiz. Só vai ter gente no céu e no inferno depois que Deus julgar. A gente não pode assumir a posição de Deus. Mas eu posso orientar as pessoas, alertar as pessoas, é o nosso dever. Eu não sou juiz. Estou falando do ponto de vista humano. Mas eu tenho acesso, qualquer cidadão tem acesso ao Código Penal, à Constituição do Brasil. Então, se a pessoa estudar esses códigos e ela vê alguém fazendo alguma coisa que vai contra aquele código, ela pode falar assim, se a pessoa continuar nisso aí, ela está sujeita a julgamento, ela está sujeita a condenação. Mas para aquela pessoa ser condenada, tem que ir a polícia pegar ela, tem que ser presa preventivamente, tem que o promotor fazer a acusação, tem que ter um advogado, tem que ir para diante do juiz. Para isso aí a sentença. Mesmo eu vendo ali. Está entendendo? Eu tenho poder para lançar uma pessoa para o inferno ou colocar uma pessoa no céu? Não tenho, irmãos. Não tenho. Tá? Nós não temos. Quem tem o poder para isso é Deus. Você não pode condenar a pessoa. Mas você tem que orientar. Jesus nos colocou como atalaia. O caminho para a vida é esse. Deus não blefa, meu amigo. É assim, assim, assim. A palavra de Deus fala assim, assim, assim. E aquelas pessoas que já partiram, não está na minha mão, está na mão de Deus. Eu não vou torcer pela condenação de ninguém. Mas a Bíblia diz isso, isso e isso. E você vai obedecer a Deus ou vai querer pagar para ver? Está entendendo? E pior ainda, a pessoa que condena os outros, mas ela mesma não obedece a Deus.
Se os mandamentos de Deus é tão bom para os outros, então por que você não aplica na sua vida? É essa coerência que a gente tem que ter, e é isso que o texto bíblico está falando, irmãos. Versículo 2: bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, homem, que condenas os que praticam tais coisas e faz as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou seja, o que Deus está condenando aqui, irmão, não é nenhum tipo de julgamento. Você distinguiu o certo e o errado e escolheu o que é certo. Você tem que fazer isso, primeiramente na sua vida. Você tem que julgar primeiramente você, ao invés dos outros. Deus está falando para você ter coerência. As suas palavras têm que agir, tem que estar caminhando juntas com as tuas atitudes. Por quê? Porque Deus é assim. Deus falou, haja luz. Palavra. E houve luz, ação. Haja animais sobre a face da terra. Palavra, depois aquilo aconteceu. Ação. E nós temos que andar com as duas coisas. Nossas palavras têm que glorificar a Deus e nossas atitudes têm que glorificar a Deus. Isso é um exercício que a gente não tem que desistir, tá? O que Jesus nos exorta? Já que eu sou pecador mesmo, eu não vou abrir a boca, eu não vou orientar ninguém, eu vou ficar calado. Não é isso. A Bíblia fala assim, se converta, se arrependa daquele pecado seu para você poder ajudar os outros. É melhor você ficar calado se você está apontando e condenar, mas você não pode ser cúmplice do mal. Você não tem que tratar o outro como coleguinha, assim, sou um pecador mesmo, não julguei isso para não ser julgado. Não, a Bíblia fala assim, tira a trave que está no teu olho, aí você vai ver melhor para tirar a trave do seu irmão. Por que você vai tirar a trave do seu irmão? Porque você é melhor? Não, porque você ama o próximo. Porque Deus te amou, você prega a palavra, não é porque você quer exercer a vida da pessoa, é porque você quer salvar, você quer que o Senhor salve a vida daquela pessoa, que aquela pessoa não seja enganada por Satanás. Então você procurar se converter, se capacitar para poder pregar a palavra de Deus, é um ato de amor também. Ninguém é digno de pregar a palavra. Deus pegou pessoas pecadoras e transformam. Para quê? Para que possa ajudar outros pecadores. A consolação que a gente recebe do Senhor tem que levar essa consolação também, irmãos. Quem foi a primeira pessoa ali que viu Jesus ressuscitado? Quem foi? Fora os soldados, né? Ali, pelo que tudo indica, as mulheres, e entre elas, Maria Madalena. Maria Madalena. Quem era Maria Madalena? Quem era Maria Madalena? A Bíblia fala lá no Evangelho de Lucas, uma mulher que foi liberta de 7 demônios. Você imagina como era a vida dessa mulher. Imagina como ela era falada na cidade dela. Ela não teria credibilidade. Mas Jesus pegou uma que estava nas garras de Satanás, uma pecadora, libertou aquela pessoa para quê? Para falar, Jesus Cristo ressuscitou. Os apóstolos não acreditaram. Por que Deus não colocou assim, já um anjo lá no meio de Jerusalém? Jesus ressuscitou. Pegou Maria Madalena e as outras mulheres. E depois Jesus foi aparecendo, ressuscitado para os outros discípulos. Tá? Eu não sou digno de pregar o evangelho, mas Jesus permitiu que a sua santa palavra chegasse a mim e está chegando a você. Ele quer te regenerar, ele quer te transformar para que você leve a palavra para os outros, mas com coerência. Tá? Exercite a santidade, busque fazer o que é correto e não seja hipócrita. Irmão, eu tenho meus defeitos, então não vou falar, não faça um julgamento hipócrita, porque às vezes a pessoa pronta e para condenar é rápido, para falar é mal, é. Você vê como a sociedade é hipócrita, também na política? É lobo contra lobo, é raposa contra raposa, né? Peraí, deixa eu ver minhas atitudes. Amar o pecador, mas odiar o pecado. Irmão, não consigo entender isso.
Como assim amar o pecador, mas não odiar o pecado? Você não tem essa atitude com você? Você não quer que Deus tire o pecado da sua vida, mas que Deus tenha paciência com você, misericórdia de você, que Deus te dê tempo e chance para que você possa melhorar? Você tem que dar isso às outras pessoas também, até mesmo quando você está julgando, tá bom? Então, continuando aqui, amados, versículo 4. Ou despreza a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Olha só, a longanimidade, a paciência de Deus. Aí a pessoa vai peca. Opa, desde criança eu ouvi dizer que se eu aprontar contra Deus, vai vir o castigo. Mas tem coisa, irmãos, que o castigo não vem na hora. Tem coisa que o castigo não é imediato. Aí a pessoa pensa, a pessoa tola. Opa, fiz uma vez, não aconteceu nada. Então essa história pode ser mentira. Fiz 2 vezes, não aconteceu nada. Então pode ser que Deus não existe. Não aconteceu o castigo, ele não entende. Não aconteceu nada, por enquanto, é porque Deus está te dando tempo para você se arrepender. Porque o boleto vem. É isso que ele está falando aqui. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Não vem o castigo. Deus está te dando tempo para se arrepender. Ou se vê o castigo, mas não vê tudo que você merece, é porque Deus te ama e Ele quer que você se arrependa. Davi pisou na bola, amados. E ele teve que fugir de Jerusalém lá. E teve uma pessoa que começou a jogar pedra nele lá. Seu cachorro, seu assassino. Porque Davi realmente tinha pisado na bola. Aí um dos soldados de Davi disse, quem é esse cachorro aí para falar assim contra o rei de Israel? Quer que eu vá lá e arranque a cabeça daquele homem? Aí Davi falou, o que tem eu contigo, filho de Zeruia? Se Deus pediu para ele jogar pedra em mim, que ele jogue pedra em mim. Eu vou abaixar a cabeça, vou me humilhar diante da disciplina do Senhor. E quem sabe Deus vê minha humilhação e me exalte. É assim, amados, quando a gente bebe do nosso veneno. É assim, amados, quando vêm as consequências dos nossos pecados. Mesmo quando a gente se arrepende. Algumas coisas às vezes vêm. Mas pode ter certeza que vem menos do que a gente merece. Porque se Deus ainda te deu a chance de viver, a chance de aprender com o seu erro, é porque Ele te ama. Ele quer te salvar. E se Ele ainda permitir algumas consequências ali que te ferem, é para você sentir na pele que o pecado realmente é ruim. Então eu não vou fugir disso, eu não vou ficar pecando na mesma coisa. Eu vou me arrepender, eu vou mudar. É como fala lá o Salmo 103. Ele não nos trata segundo as nossas iniquidades. Porque assim como o leste se distancia do oeste, fala lá o Salmo 103, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Está bebendo um pouco do veneno? É um pouco. Dizem que o soro da serpente contra a serpente é feito do próprio veneno da serpente, né? Às vezes Deus ele permite algumas consequências ficar, mesmo depois que a gente se arrepende, não é? Para que a gente saiba que aquilo ali é coisa, que aquilo ali não se brinca. E que fuja do mal. Não seja mais enganado por Satanás. Tá? Fala aqui, versículo 5, mas segundo a tua dureza e coração impenitente. O que é um coração impenitente, irmãos? Aquele coração que não se culpa. Aquele coração que não se dói. É um impenitente, que não tem penitência, no sentido de quê? Que não se culpa. Irmãos, a culpa sem Deus é ruim.
Mas eu não quero conviver com pessoas que não sentem nenhum tipo de culpa quando fazem uma coisa errada. A culpa é um passo que pode nos conduzir para Deus. Quando você sente a culpa, você tem a consciência de que eu errei. Isso é errado. E se entristece. E o que a Bíblia fala? Que um coração contrito, Salmo 51, e abatido por causa da consciência de que errou, Deus não despreza. Deus lá em Isaías fala assim, eu habito, o Altíssimo habito os céus, a glória, mas também eu habito no coração do contrito, do arrependido. Agora, quando a pessoa passa por cima da palavra de Deus, vive pelo egoísmo, não pede perdão para Deus e para as pessoas que essa pessoa pecou, está indo para destruição, irmãos. Está indo para destruição. Olha aqui, ó. Está acumulando contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Um dia, todos nós vamos nos apresentar diante do Senhor. Aqui é o tempo do arrependimento. É o tempo do aprendizado. Tá? Todo mundo erra. Mas você tem que querer acertar. Você tem que sonhar em acertar. A Bíblia fala, sede perfeitos. Como eu vou ser perfeito e tão defeituoso? Irmãos, é como a linha do horizonte. Você vai atrás dela, mas você nunca alcança ela. Mas porque você nunca alcança ela, você está sempre caminhando. A perfeição de Deus é assim. Jesus é perfeito. A nossa bondade, comparada com a bondade de Jesus, é brincadeira de criança, irmãos. Mas a criança brincando de adulto, um dia se torna adulto. E a gente procurando ser perfeito como Jesus, mesmo a gente não conseguindo ser perfeito, a gente vai crescendo. E o pecado vai ficando menor. E a gente vai ficando mais próximo do Senhor. E quando Jesus voltar, ele completa o saldo. Amém, irmãos? Amém? Glória a Deus por isso. Essa é a nossa esperança. É uma vida de crescimento, de mudança, de renovação. Mas, por outro lado, versículo 7, a vida eterna, aos que perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Glória, o verdadeiro poder, a verdadeira força, a verdadeira riqueza. Glória. Não adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. As pessoas querem o dinheiro porque acreditam que o dinheiro vai possibilitar o quê? A felicidade. Mas o dinheiro não compra tudo. Dinheiro ajuda para muitas coisas, mas não garante a felicidade. Tem muita gente que acredita que o dinheiro garante a vida eterna, a felicidade. Silvio Santos, com todo o respeito que eu tenho a ele, porque eu admiro o trabalho do Silvio Santos, né? Irmãos, com todo o dinheiro que ele tinha, chegou a hora dele, o dinheiro dele não salvou ele, no Albert Einstein. Morreu consciente, teve conversas lá com os médicos, mas chegou um ponto que a doença se instalou lá, uma influenza, parece que foi uma pneumonia, que não teve mais volta, e o dinheiro não salvou. Mas quando Jesus Cristo voltar, todos vão ser ressuscitados. Uns para a ressurreição da vida e outros para a ressurreição da morte. Quem é um rico? Quem é um rico de fato? Aquele que vai para a ressurreição da vida. E não vai ser nada perdido. Glória, poder. O verdadeiro poder é você estar na comunhão com Deus. Todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Todo mundo precisa do poder de Deus, da ajuda de Deus,
da força de Deus, da mão de Deus. Todos pecaram, todos necessitam da ajuda de Deus. Honra. As pessoas buscam prestígio, serem admiradas, né? Tem a boa opinião. Tem pessoas que, às vezes, para até alcançar fama, paga mico, faz coisas absurdas para aparecer, para se destacar, para ter mais likes, para ter mais curtidas. Amados, tem coisas aí que uma pessoa famosa faz, que as pessoas passam panos quentes só porque é famoso. Mas se fosse pobre, você não ia querer essa pessoa como seu vizinho. De tão mau caráter que é, de tão absurdas as coisas que ela faz. Mas se é rico, não. Pode trair, pode usar droga, pode ter vida ali de mulherengo, traidor, de zoeiro. Mas se fosse um pobre, você não admiraria, né? Mas sabe qual é a honra que tem que ter? Que tem que buscar? É claro que eu tenho que ter um bom testemunho. Eu quero que minha mãe me admire, mas às vezes, mesmo um filho sendo bom, a mãe não admira. É claro que eu quero que minha esposa me admire, mas às vezes um marido, sendo bom, às vezes não tem uma esposa que eu admire. Às vezes uma esposa quer a admiração do marido, mas às vezes, mesmo sendo uma boa esposa, não tem aquela admiração. Mas é claro que a gente quer ser admirado, é claro que a gente quer ser elogiado, mas acima de todo elogio que a gente possa ter, toda estima que a gente possa ter nesse mundo, a gente tem que ter o elogio de Deus. O maior elogio, a maior honra é falar, servo bom e fiel. Entra na glória, porque você foi fiel, você não se envergonhou de mim. A gente tem que buscar isso, irmãos. A gente tem que buscar esse poder, essa glória. A gente tem que buscar essa honra de Jesus falar, eu te conheço. Como Deus não me conhece? Como Jesus não me conhece? Conhecer, irmãos, é no sentido de quê? De ter comunhão, relacionamento. Eu não consigo entrar lá no Planalto, lá, né? Lá, eu não conheço os magistrados, mas se algum deles fosse meu amigo, conhecesse eu de perto, pode ter certeza que eu entraria lá. Pode ter certeza que os seguranças, opa, é o amigo do chefe. É ou não é? E é a nossa amizade com Jesus, tá? A gente buscar honrar os mandamentos dele, tá? Honra e incorruptibilidade. O que é isso, incorruptibilidade, irmãos? Eu quero viver para sempre, irmãos. Eu quero ser feliz, nada de errado nisso. Veja só, Deus pede a educação, mesmo nesse mundo, fala assim, se esforce para ser melhor, se esforce para ser mais inteligente, se esforce para ser mais sábio, se esforce para ser mais capacitado, se esforce para aprimorar os seus talentos, para quando você tiver a sua versão final, entregar tudo para os vermes. Acabou. É por isso que algumas pessoas, quando eles não acreditam que não tem nada além, não se esforçam, irmãos. Para quê? Se no final eu só vou ser como uma pilha que vai ser gasta pelo sistema e quando não tiver mais energia, eu vou ser jogado para escanteio. Nesse mundo, sim, pode acontecer isso. Às vezes acontece. A pessoa que trabalhou a vida toda, se esforçou a vida toda, na velhice ali é abandonada. Mas se essa pessoa andou fiel, ama a Deus, ela pode até te esperar nesse mundo, mas Jesus vai ressuscitar aí com um corpo perfeito, incorruptível, e todas aquelas habilidades que ela aprimorou, toda aquela personalidade que ela desenvolveu, que é única, ela vai ser para a honra e glória do Senhor eternamente e para abençoar o povo de Deus eternamente. Irmãos, quando Deus te fez, ele quebrou o molde, você é único. Quando Deus te fez, ele quebrou o molde. Você é único. Mas tem pessoas que nasceu cega, paraplégica, gaga, porque o pecado entrou nesse mundo. Alguma coisa no processo interrompeu.
Mas quando Jesus voltar e ressuscitar todos, aquele processo que o pecado destruiu ali, Deus vai mostrar o processo completo. É isso. E vai colocar lá no reino de Deus para abençoar a todos nós, porque pessoas boas nos abençoam, irmãos. Eu tenho dificuldade lá, quando o chuveiro quebra lá, eu tento arrumar o chuveiro. Sério! Tem coisa, irmãos, que por mais que eu me esforço, eu não vou conseguir. E tem coisa que eu consigo. Tá entendendo? Ninguém é igual, cada pessoa é única, mas todo mundo tem um papel no plano de Deus. E Deus não quer que você se aprimore para simplesmente ir para os vermes. Vai passar por isso, porque o pecado entrou no mundo. Mas da mesma forma que Jesus ressuscitou, nós vamos ser ressuscitados. Desde que a gente busque isso. Glória, honra, incorruptibilidade. Não o pecado, não o egoísmo, não a rebeldia. Irmãos, eu queria ter completado o capítulo 2. Em casa é muito mais fácil. Quando eu estou estudando lá em casa, eu termino o capítulo. Termino 2, 3 capítulos, mas quando eu chego aqui eu me empolgo e acabo não conseguindo. Me perdoe, tá bom? Então eu vou encerrar aqui. Alguém quer fazer algum comentário? Eu só achei interessante a gente falar com você falando, como Deus é tremendo. Ele não fez ninguém igual. E olha, quando eu subi, em nome de pessoas Exato. capítulos que já foram, e os que vão nascer, eu fiquei pensando, irmão, pela digital. Exato. Não tem quem faça com digital igual. Como é que pode, irmão? Só o Deus deu ele. A mente de Deus é uma coisa É uma absurda, coisa de assim, se a gente incrível. parar para analisar, é uma coisa, não tem nem como a gente pensar nisso daí. Eu estava pensando nisso ontem, lá em casa, e eu lembrei de como o irmão falou. A digital da pessoa, cada dedo é diferente. Tudo na mesma mão, mas um é igual ao outro. Quando você vai tirar um documento, você tem que colocar todos os 10 lá. Né? E ninguém tem igual a gente. O meu não é igual ao seu, não é igual ao dele, não é igual ao dela, e nenhum aqui. Né? É uma coisa assim, sem explicação, porque só o Senhor, só uma pessoa perfeita para fazer isso. Mesmo uma criança autista, uma Sim. criança cega, ali ainda está um ser humano feito em imagem e semelhança de Deus. E quando Jesus voltar e ressuscitar e transformar, vai estar o plano perfeito ali. E outra coisa que eu achei interessante que o irmão falou, um pouco, e deixar a pessoa deixar assim jogar os vermes. Nós vamos morrer, mas vai morrer a carne. Exato. Agora o espírito, Nós vivemos e crescemos. para sempre. Amém. Ou no céu, ou no inferno, ele vai estar lá. Tem os dois caminhos, o Senhor não mente, não é Exato. mentiroso. O ser humano, sim, mente, mas não tem um ser humano, irmão, que tem a capacidade de fazer isso. Exato. Né? Só Deus mesmo, quando você vê o poder que Deus tem. Exato. A gente pode voltar para o pó, porque a carne vai virar pó, mas o espírito vai um dia estar vivo lá, ele é o juiz, ele vai decidir. E a promessa de Deus é que a gente vai ressuscitar, o nosso corpo vai ressuscitar também. Todos, como Jesus. Exato. Agora, passado, presente e futuro. Em Cristo. Não, o irmão bem colocou aí, né? O que está por vir aí, né? E é isso que ele falou. Todos vão se ressuscitar e vai vir o tempo. Exato. Isso é que a gente tem que ver, que a grandeza do Senhor é tão grande que nós não temos muita noção, irmão. A gente estuda, mas se a gente parar para analisar, o poder de Deus é tão grande, é tão grandioso, que nós não temos dimensão. É verdade. Que é. É verdade. E se a pessoa parar, se parar, analisar, o mundo lá fora não estaria do jeito que está hoje. Exato. Porque, outra coisa que o irmão falou, às vezes, a pandemia assustou todos nós. Mas nós, não tinha passado, a nossa geração não tinha passado. Uma coisa tão grandiosa. Foi assustador? Foi. Mas para trás teve coisas grandes. Exato. Né? Nada é novo. A doença, ela veio, a gente não sabia como lidar. Mas atrás já teve várias situações, né, de doenças. Como uma gripe aí, que eu até esqueci, uma gripe
E ela foi uma devastação, né? Mas nós estamos aqui, Deus foi misericordioso com nós. Muitas pessoas foi, né? Perdendo muitos entes queridos, perdendo, mas teve a oportunidade de nós. Então vamos aproveitar essa oportunidade, Exato. né? Porque o Senhor é muito. Amém. Amém. Obrigado, Jesus. Eu que agradeço. O livro de romanos, irmão, eu estou pegando muito bem. Que bom. Graças a Deus, eu estou Louvado seja Deus. entendendo bem. Espero que Deus nos ajude e a gente clama a Ele que Ele, na misericórdia, a gente acredita que na misericórdia, o amor dele vai nos ajudar. Está buscando a coisa certa.